Estou aqui com o professor doutor Tácito Borralho e a minha pergunta é como tudo começou na área do teatro. Na área do teatro, né? Isso. Bom, começou de uma maneira muito simples e trivial. Primeiro, a gente tinha toda uma vocação que era adormecida e que eclodiu na Paixão de Cristo, ó, na Semana Santa, no Teatro de Canto de Rua com Cecílio Sá. Eu comecei com 13 anos fazendo isso, depois, quando cheguei para o Seminário Santo Antônio, eu tive que entrar também com atividades dramáticas. E na escola, no Colégio Ateneu Teixeira Mendes, eu também fiz ainda parte de um grêmio, onde eu era diretor de teatro. Bom, depois disso, indo para Recife e fazendo o Seminário Regional do Nordeste, eu fui um cara que teve a chance de participar de um grupo profissional chamado Otto Prado Produções Artísticas, e criei também o Teatro Armação de Recife, com alunos de 2 escolas daquela cidade. Depois disso, a gente trabalhava em Recife como o Grupo Armação, mas ao mesmo tempo, todas as férias que eu tinha, eu vinha para São Luís, e aqui nós tínhamos criado um grupo chamado Grupo Teatro de Férias do Maranhão. Tácito, qual era a função do teatro de férias? Era um mês que vocês passavam aqui, que se reencontravam, editavam algum espetáculo, colocavam na cena? Tinha outra função, além da contemplação estética de espetáculos? O Teatro de Férias do Maranhão era um grupo que nasceu dentro do CJCSP, Clube de Jovens Católicos de São Pantaleão, lá nos fundos da igreja de São Pantaleão. E a gente tinha todo um trabalho social, etc, etc, etc. Agora, a parte de teatro funcionava assim. As férias de julho, a gente tinha um mês de ensaios. Depois a gente voltava em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente fazia a complementação desses trabalhos, desses ensaios, e geralmente estreávamos em março. E foi ali que se criou e se fez pela primeira vez em São Luís aquele espetáculo fantástico que fez sucesso pelo Tuca de São Paulo no mundo todo, que era Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Mas também se fez, trabalhando a história do incêndio do Goiabal, Uma Meia para um Par de Homens, o que foi imprescindível. Então, no final da década de 60, a gente fez teatro aqui, como eu fazia em Recife, e quando inicia a década de 70, eu já volto para o Maranhão. Pode-se entender, então, que nesse período é o período que tu começa a escrever para teatro como dramaturgo? Exatamente, foi mais ou menos nesse período, assim, no Ateneu eu ainda tentei escrever alguma coisa que eu não gostei e rasguei, porque eu acho que o bom autor, ele sabe ter autocrítica. Bom, e a experiência era até, acho que era O Juízo Final. Eu não gostei da peça depois que eu encenei, era muito garoto também, mas eu rasguei. Bom, depois para fazer Uma Meia para um Par de Homens, onde se trabalhava o incêndio do Goiabal e o início da juventude maluca e que se drogava aqui em São Luís, a gente pensou que era necessário escrever uma peça. Aí eu comecei, além de roteirizar, escrever mesmo. Teve uma coisa que foi bastante intermediária aí, que foi entre um canto... entre Morte e Vida Severina, ou antes de Morte e Vida Severina, nós fizemos um grande show que era mais ou menos baseado no show Opinião. Nós fizemos Um Canto Nasce do Chão, e esse Canto Nasce do Chão era uma história onde participava tanto Alcione Nazaré, Ivone Nazaré, Marli Dias, e as músicas do pai dela, do pai de Alcione, por exemplo, de João Carlos Nazaré, e poemas de como é o nome dele, rapaz? Aquele irmão de Nadir Cerveira. Tudo bem, já digo o nome dele. Mas o mais importante é Clamor da Hora Presente, de Nascimento Moraes Filho. Foi que nos deu assim um poema muito bom para fazer o espetáculo. Mas eu fui tecendo isso, e a minha prática de fazer roteiros me chegou a dramaturgia, e foi muito interessante. Foi com Uma Meia para um Par de Homens. E quando começa então o movimento federativo, antes do movimento federativo,
o trabalho do Laborarte, o nascimento da ideia do Laborarte, né? Quando é que surge isso? Torinho, uma coisa fantástica foi em Recife criar o Grupo Armação. Nós montamos um espetáculo assim que envolvia música, teatro, dança e tudo, chamado Armação Monta Armação. E lá, uma das cenas, vamos dizer assim, um dos quadros, era Tempo de Espera. E ali a gente fez uma sucessão num festival, e foi nesse festival, o primeiro Festival Nacional de Teatro Amador de Caruaru, de Vital Santos até a responsabilidade, que eu encontrei Joana Lopes, que tinha a responsabilidade de criar para o Brasil e para o mundo uma coisa chamada Teatro Laboratório. E esse Teatro Laboratório, conversando muito com ela, nós chegamos a uma conclusão. Eu falei, eu estou voltando para o Maranhão e queria fazer um movimento teatral sério. Aí ela disse, um laboratório seria interessante. Eu digo, mas eu quero trabalhar com todas com as linguagens artísticas. Ela, tudo bem. Aí eu comecei a pensar e criei uma coisa na cabeça que era Laboratório de Expressões Artísticas, que depois virou Laborarte, com auxílio de Reginaldo Teles, que ajudou a ver isso. O doutor Reginaldo foi um cara que ajudou a gente a compor toda a parte jurídica, e nessa época, chegando em Recife, eu encontrei aqui Regina Teles, Sérgio Abib, trouxe Tarcísio Sá de Recife, criei o Grupo Armação do Maranhão, etc, etc. Mas no caso, o Laborarte foi criado e a gente já nesse movimento tentava aglutinar os outros grupos, como por exemplo de vocês lá do Anil, o Teatro Teia, o Teatro Experimental Anilense, e o Grita e outros, o Grita nasceu ali perto do Laborarte. O que ocorreu? É que a gente tentou criar realmente uma associação de teatro amador. No Brasil, existia já uma expectativa de um trabalho grande, a guisa do que se fazia em São Paulo, que São Paulo criou uma confederação de teatro amador, Cotaesp, de São Paulo. Então, aí a gente aqui estava só com uma associação. De repente eu fui chamado pelo SNT, Serviço Nacional de Teatro, para discutir com uns grupos brasileiros isso. Não sei porquê, mas eu acredito porque estando em Recife e tendo sido conhecido lá no Festival de Caruaru, as pessoas terem dado prêmios por aquele espetáculo e eu ter ficado bem na fita, como diz o Caboclo. Aí o que acontece? Me chamaram, eu fui. E não era representando o Maranhão, eram pessoas que tinham uma visão de teatro mais contemporâneo na época. E ali a gente forjou a criação da Federação Nacional de Teatro. A FENATA. A FENATA. Aí no que vem para cá, a gente cria oficialmente a FEMATA, a Federação Maranhense de Teatro Amador. Aí o movimento foi evoluindo, etc. E de repente aqui em São Luís cria-se a Confederação Nacional de Teatro, que foi numa assembleia lá no próprio Laborarte, com todos os representantes do Brasil, né, do país, e a gente fundou então a Coteatro e eu fui ser o presidente dessa Coteatro. Desculpem, nós fundamos a Confenata, a Confederação Nacional de Teatro Amador. Eu sou o primeiro presidente da Confederação Nacional e o último presidente da Federação Nacional, porque é o seguinte, houve um mandato de tampão de 3 meses em que eu substituí J. D'Angelo, lá de Minas Gerais, que era o presidente da federação. E aí a gente, quando nos encontramos aqui em São Luís, eles fizeram uma eleição, lógico, acabou o mandato, daquele meu mandato, e me reconduziram de uma forma bem interessante. Tácito, criou uma confusão na minha cabeça quando tu citou Tempo de Espera numa experiência lá em Recife. É o seguinte, lá em Recife, o trabalho que a gente fez dentro do espetáculo Armação Monta Armação foi um quadro chamado Espectrofúria, que depois nós fizemos aqui no Laborarte, foi um sucesso nacional, tivemos prêmios e tudo, e agora em 2014, se não me engano, a gente remontou já com a Coteatro. Mas antes de chegar na Coteatro, acho que a experiência das federações e confederações me levaram a um outro tipo de espaço, que foi a presidência da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, a BTB. Eu reorganizei junto com Ana Maria Amaral e Magda Modesto o espaço que era realmente institucional, que seria o Centro Unima Brasil. E foi o centro da União Internacional de Marionetes, representado no Brasil pela própria BTB. Foi um trabalho bastante duradouro e está continuando agora, mas
Na verdade, a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos não está mais com peso de Nordeste, ela está mais com peso de Sudeste e Sul. Eu lembro de um evento que teve aqui em São Luís, do Teatro de Bonecos, eu acho que foi Bonecos Brasil 83. Quer falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui? Foi legal porque foi um festival e um encontro quase não, internacional, mas envolvendo um pouco da França e América Latina, 3 países. Mas o importante é que o Maranhão teve um grande evento de teatro de bonecos que foi copiado depois pelo SESI quando falou Bonecos Brasil, Bonecos Brasil. O Boneco Brasil 83 foi o nome dado por Magda Modesto, do Rio de Janeiro, e que nós fizemos aqui em São Luís acontecer quando eu ainda era presidente da ABTB, Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Eu queria perguntar uma coisa sobre o Laborarte, a metodologia de trabalho do Laborarte, essa coisa de juntar a cultura popular e trazer para a cena em forma de teatro e misturar atores e bonecos. É uma boa pergunta, porque o Laborarte foi criado em função de se fazer pesquisa de campo e de se tentar valorizar o que é produzido na terra. Então, para nós, politicamente se idealizava e funcionou muito, é que quando o povo tem consciência do valor daquilo que ele produz, ele assume esse produto e briga por ele. E funcionou muito, tanto é que depois do Laborarte, a gente vê que todo o cancioneiro maranhense tomou uma outra luz, um outro brilho, se voltou mais às coisas da terra, se provocou, inclusive até João Moraes escreveu um livro de coletânea de lendas, porque na verdade não é que essa coisa não existisse, mas era muito quieta, muito calma. E a gente, com o movimento, a gente forçou esse tipo de coisa. Agora, a metodologia do Laborarte vai para campo, pesquisa, traz para um laboratório e aí dentro desse laboratório a gente vai decupar todo o trabalho e a partir daí se criar espetáculos de quaisquer linguagens ou produtos de qualquer linguagem que tenham um fundamento numa estrutura da estética popular do Maranhão. Tássio, eu gostaria que tu falasse sobre a retomada do movimento teatral depois de um hiato, depois de meados da década de 80 para o início da década de 90, teve um hiato na produção teatral do Estado. Mas teve uma retomada com a ideia de montagem do Édipo Rei, a montagem de um trabalho que saísse do âmbito amador e buscasse mais o âmbito profissional. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa retomada. É impossível a gente falar de profissional em São Luís, no Maranhão, se a gente estiver pensando isso como empresarial. Nós não fazemos um teatro profissional, no sentido de ser empresarial. Ele é um teatro amador, vamos dizer assim, porque se faz com amor e tudo, mas de uma qualidade que não deixa profissional nenhum botar banca. E o que aconteceu, na verdade, foi isso. Muita gente se perdeu. Houve um silêncio do poder público em financiar algumas produções, aí as coisas ficaram meio passadas. Então, da década de 70 até meados da década de 80, a coisa funcionava muito bem. Depois deu uma parada. E a gente retoma no final da década de 80 e de 90, 89, criou-se a Coteatro, fez-se o Édipo Rei, a gente viu que não precisava apenas ter um espaço público, mas um espaço público, vamos dizer, que fosse um lugar de fazer teatro mesmo, porque um prédio para esse fim, porque a gente poderia, em espaços alternativos, fazer coisa de boa qualidade. Nós provamos com o Sítio do Físico. E aí continuamos a trabalhar nessa linha. E junto a reboque disso, outros grupos foram se formando. A universidade fez um curso de teatro que é licenciatura, mas que aprova também o fazer tal, e cria-se o CACEM, aqui na própria Coteatro. E criou-se o CACEM, e o CACEM é hoje um estímulo a uma produção de teatro, pelo menos da interpretação, da formação de atores. Eu acho que hoje a gente está tentando retomar tudo isso.
Há alguns equívocos, sim. Algumas pessoas acham que nós temos que copiar muito o que é do Sul ou o que é da Europa e tal, porque tem uma bibliografia mais extensa, né? Mais poupuda, e de repente a gente está preocupado com isso. Mas não pensem que o Maranhão vai ficar assim, ele vai devagarzinho voltando ao que se tem de teatro nosso. Eu queria uma fala final sobre estímulo à produção teatral, sobre inclusive essa questão dos equívocos, né? Muita gente trilha só por um caminho e tá tudo bem ou não. Então eu queria uma palavra final para os artistas maranhenses e para os artistas brasileiros de teatro hoje. Rapaziada, é o seguinte, já dizia o velho Cecílio Sá, que depois o meu colega Faraé ajudou a repensar, e Aldo Leite também. A gente aprende a fazer teatro no palco, no teatro. É verdade, a literatura ajuda, não é? A teoria nos ajuda a repensar, a rever, etc. Mas sem a prática a gente não constrói nada. E tem um problema, sabe por que se chama aqui oficina de teatro, companhia oficina de teatro? Porque eu acredito, como todos esses meus mestres acreditavam, que se constrói espetáculo, tá? A gente não lê um texto e interpreta. Então não adianta o ator querer pensar que, como ele vai lá para a Globo, tem tudo pronto, ou ele vai para qualquer companhia empresarial, tem tudo pronto, e ele não faz, nem se mexe, até pintam a cara dele. Não, teatro não é isso. Teatro é aquilo que a gente constrói desde o próprio corpo, quando se exercita, que a gente faz a roupa e tal. Não precisa ser costureira, mas se pensa no figurino, se pensa nos adereços, a cenografia e tudo, e participa disso, porque é fazendo isso que a gente tem condições de se sentir dono de um trabalho que não é só corpo e voz, mas que é toda uma composição. Tácito, no movimento de teatro federativo, ou mesmo após esse movimento, qual é a tua relação de trabalho na área de teatro com Aldo e Reinaldo Faraé? Torinho, além da relação íntima com Aldo, que depois com o Faraé de almoçar na casa dele a gente experimentou, o que é mais importante é que eu dirigi Faraé no espetáculo infantil A Onça e o Bode. Ele me chamou para dirigir e foi um espetáculo fantástico de teatro infantil. E Aldo eu dirigi em Viva Rei Dom Sebastião, mas a gente esquece que também Aldo trabalhou conosco. Eu dirigi em Uma Excelência por Nosso Senhor. Eu também às vezes esquecia, está lá escrito o nome dele, da verdade é. Então, com esses dois caras, além de eles serem companheiros, um pouco mais velhos, muito pouco mais velhos do que eu só, mas a gente tinha uma experiência de trocar o que a gente pensava e o que a gente fazia. Experiência muito rica, por sinal.